Olá, Goriano, tudo bom? Vamos aqui continuar então nossa abordagem de neuropercepção, continuando nossa jornada no sistema nervoso central, dessa vez falando um pouco acerca de telencéfalo e outros conceitos importantes. Bom, o que é o telencéfalo então? O telencéfalo vai ser a sexta, a penúltima estrutura do sistema nervoso central que nós vamos ver. E ela vai ser responsável por dar origem ou por receber impulsos nervosos, ou seja, eles estão indo e vindo da periferia de maneira que eles são processados e retornam, para a periferia novamente para executar uma ação. Diferentemente das estruturas do tronco encefálico, ela não é uma estrutura condutiva, ou seja, ela não faz condução do impulso, mas ela é o terminal efetivo daqueles impulsos. Ao passo que o diencéfalo era como uma estação, de retransmissão, aqui é como se fosse a própria hidrelétrica, ou seja, a própria origem desses impulsos. Tranquilo? O destino final ou o início de todo impulso. Ele vai ser dividido, então, em grandes limites anatômicos, certo? E macroscopicamente, esses limites vão ser compostos por 5 lobos, certo? Vocês podem ver eles aí delimitados nessa figura. Então, a gente tem o lobo frontal, parietal, temporal, occipital e o lobo da ínsula, que vai ficar interno a todos esses aqui que estão à nossa mostra. A gente vai ter 3 faces, que vai delimitar para a gente o encéfalo em si, vai delimitar esse telencéfalo, de maneira que eu tenho uma face convexa, que é essa aqui que vocês estão vendo, uma parte interna dele, que é essa aqui, que é a face plana, e eu tenho a base dele, que é como se eu estivesse fazendo uma vista inferior, certo? Então, eu tenho base, uma face convexa, certo? Ou dorso lateral, uma plana ou medial e uma inferior, que é a base, tranquilo? 3 faces, 5 lobos. Majoritariamente, a gente vai trabalhar com isso aqui. A gente tem um sulco, os sulcos e gírios do encéfalo, mas o que é mais importante, 2. O sulco lateral, ou sulco de Sylvius, que é esse delimitado aqui, e o sulco central, também chamado de sulco de Rolando. Então, esses 2 sulcos vão ser extremamente importantes para a gente, tranquilo? Vamos começar, então, a abordagem de cada lobo, iniciando nessa face convexa que nós vemos aqui. Primeiro de tudo, a gente vai ter o lobo frontal, que seria esse lobo aqui. O lobo frontal, ele vai ser dividido pelo sulco pré-central e pelo frontal superior e inferior. Então, eu tenho o meu sulco central, vou mudar de cor. Eu tenho o meu sulco central aqui, ou de Rolando, e eu tenho 2 sulcos importantes, o frontal superior e o inferior. Então, esse é o superior e esse é o inferior. Então, eu estou delimitando giros a partir disso aí, certo? Guardem isso na cabeça. Os giros que vão ser formados, então, é o pré-central. Vocês conseguem observá-lo aqui. Então, eu tenho um giro pré-central. Eu tenho o giro frontal superior, médio e inferior. Então, o superior é esse, o médio é esse. E o inferior vai ser dividido em partes, O inferior é esse aqui. E ele vai ser dividido em parte orbital, em parte triangular e em parte opercular. Tranquilo? Isso é o lobo frontal. Já o lobo temporal, a gente vai fazer outro esquema de divisão. Ele vai ser, obviamente, delimitado pelo sulco lateral. Eu tenho um sulco temporal superior e um sulco temporal inferior. E isso aí vai acabar delimitando para a gente os giros, temporal superior, médio e inferior. Certo? Lobo parietal. O lobo parietal, ele vai ser importante para a gente a partir do momento que a gente confronta, ambos os sulcos mais importantes. Então, ele vai estar no final do sulco lateral e, majoritariamente, ele vai ser delimitado pelo sulco central. Tranquilo? Então, o sulco central, eu tenho um sulco importante nele, que é o intraparietal, que é esse aqui, que está fazendo essa divisão inteira. E, a partir disso, eu vou ter o giro pós-central, importante, também conhecido como área somestésica, o parietal superior
um supramarginal e um angular, certo? Que vão compor, né, a bem da verdade, o parietal, vão fazer parte, né, do parietal inferior. Então, eu tenho um parietal inferior e concomitante, né, perto, vizinho, eu tenho o giro supramarginal e o giro angular. Ambos são importantes porque a gente vai ver que esses dois, né, o giro angular e o supramarginal, vão compor uma área importante para a gente que nós vamos ver no futuro. Quanto ao córtex da ínsula, eu vou ter na composição dele um sulco circular e um sulco central, certo? Então, eu tenho um sulco circular que circunda a ínsula e um sulco central. E eles vão delimitar os giros longos, né, e os giros curtos da ínsula. É basicamente isso que a ínsula tem, né? 2 sulcos que delimitam 2 regiões de giros. Por fim, o lobo occipital. Nesse lobo occipital, esses giros, né, vão ser extremamente irregulares, inconstantes, não tem uma conformidade. Então, o lobo occipital ele é delimitado assim mesmo. Não tem... tudo que vocês verem no lobo occipital, vocês podem falar. São sulcos e giros do occipital. Tranquilo? Isso, obviamente, falando da face convexa. Quando a gente entra na face plana, a gente vai passar a ter estruturas que não estão relacionadas exatamente com o processamento, mas sim com a transmissão, né, para o processamento. Então, a gente vai ter as estruturas não lobulares, né, que no caso estão demarcadas aqui para vocês nessa imagem. O vermelho aí, a gente tem o corpo caloso, né, a gente tem o fórnix de amarelo, e a gente tem o septo pelúcido, né, que todos vão ter, né, uma relação significativa com a transmissão de impulso, sobretudo naquilo que toca o sistema límbico. Tranquilo? Passando mais posteriormente, a gente vai falar um pouco mais, né, desse lobo occipital, que na face medial ele tem uma conformação bonitinha. Então, eu tenho um sulco parieto-occipital, que divide o parietal do occipital, e o sulco calcarino, muito bem conhecido por vocês, que é o local onde forma a visão, certo? Então, nisso aí, eu vou ter delimitada as regiões do cúneus, a região do pré-cúneus e uma região, né, que vai dar origem ao giro parihipocampal. Tranquilo? Então, isso aí que eu consigo delimitar a partir desses 2 sulcos. No lobo frontal e parietal, nessa face medial, a gente tem basicamente um componente íntegro, né, que é o giro do cíngulo. Então, a gente tem os sulcos, que é o sulco do corpo caloso e o sulco do cíngulo, que vão entrar, né, que vão confluir esses 2 lobos, junta o frontal e o parietal. Então, o que tem lá é o giro do cíngulo, que é essa estrutura demarcada aqui de amarelo. Tranquilo? Internamente, eu tenho os núcleos da base. Então, aqui a gente abordou a face plana, aqui a gente abordou a face convexa e seus componentes. Agora nós vamos falar dos núcleos da base. Bom, eu tenho que ter noção do que está acontecendo aqui, certo? Então, eu tenho um núcleo caudado, que ele vai basicamente fazer essa conformação que está aí marcada em vermelho para vocês. Ou seja, ele está pegando espaço, né, entre aspas, como se ele tivesse arqueado assim, ó, certo? Então ele tem uma cabeça dele, ele continua, né, prossegue superiormente, continua e tem um finalzinho dele aqui que é a cauda. Então eu tenho o lobo caudado, né, que é um núcleo da base. Próximo deles, que nós vamos observar, é o claustro. O claustro é como se fosse uma minhoquinha, né? Muita gente fala isso. Que fica nesta região, ou seja, ele é a estrutura mais lateral dos núcleos da base. A gente tem também o putame, né, do núcleo lentiforme, e o globo pálido. São 2 estruturas importantes, né? Juntamente, né, juntando elas duas, eu tenho um núcleo lentiforme. Continuando ainda, eu tenho
partes importantes, né, na condução do impulso, que vai ser a cápsula interna, que a gente viu, né, inclusive, sobretudo em diencéfalo, e essas lesões em cápsula interna. O que é a cápsula interna? É um fio, né, nada mais nada é do que um fio condutivo. Então ela vai estar aí separando, né, a cabeça do caudado do resto dos núcleos da base, né, que são o putamen e o globo pálido, seja ele pálido medial ou lateral, e essa cápsula interna vai estar transmitindo aquelas vias, né, ascendentes e descendentes que a gente viu anteriormente. Importante dizer que dentro disso, o que vocês têm que lembrar é o seguinte: eu tenho um núcleo denominado lentiforme e ele vai ser composto por putamen e globo pálido, certo? E outro, né, juntando esse núcleo lentiforme com o caudado, eu chamo corpo estriado. Então, se eu retornar aqui e juntar essas estruturas todas, eu tenho o meu corpo estriado. Isso é importante vocês terem noção, porque é aqui que começa aquele circuito motor que eu já falei com vocês 1 milhão de vezes até aqui. Tranquilo? Vocês vão ter noção disso. Na estrutura de projeção, né, eu vou ter o fórnix e a cápsula interna que eu falei com vocês. Então, a cápsula interna vão ser, na verdade, né, um feixe de fibra que vai carregar, né, essas estruturas indo e vindo do tálamo. Então, eu tenho uma parte anterior, um joelho e uma parte posterior, né, uma perna posterior dessa cápsula interna, que vão passar os tratos. Então, como eu já falei, né, mostrei a imagem, inclusive, para vocês anteriormente, vocês têm noção do que passa em cada região dessa cápsula interna. E a outra estrutura é o fórnix, né? Se vocês perceberem, olha a conformação dele. Eu tenho os corpos mamelares aqui, eu tenho os corpos amigdaloides, são as amígdalas cerebrais, são extremamente importantes, né, para o sistema límbico. E eu tenho um negócio passando no hipocampo, né, 2 ramos, e uma comissura aqui, né, ligando os 2 hemisférios. E o que esse fórnix vai fazer? Ele vai ligar as estruturas do sistema límbico. Ele está basicamente ligando essas estruturas. Então, se você perceber aqui, lembram que giro do cíngulo é uma estrutura, o frontal é uma estrutura, as próprias, algumas estruturas telencefálicas também vão ser importantes nisso, os próprios corpos mamilares, tudo isso que vai compor o sistema límbico, né? Nós vamos ver isso mais para frente. E o que o fórnix está fazendo aqui? Ele vai estar juntando todas essas estruturas. Então, ele vai estar basicamente pegando um impulso formado, por exemplo, aqui no giro do cíngulo e carregando ele, ou melhor, no corpo mamilar e carregando ele para o giro do cíngulo, certo? Formando o que a gente chama de circuito de Papez. Tranquilo? Mas não esquenta a cabeça não, nós vamos ver esse circuito melhor mais para frente. Falando mais acerca da citoarquitetura desse córtex, o que eu posso falar dela? Primeiro, vocês vão ter 3 tipos de células importantes. A primeira delas são as células granulares, né? Também denominadas células de estrela, e elas vão ser um interneurônio. O que é um interneurônio? É aquela que liga uma sensibilidade a uma motricidade, certo? Então, as células granulares, a camada granular que vocês veem aí, ela vai fazer o papel de interneurônio. Eu tenho células fusiformes, que vão ser axônios e geralmente descendentes. Então, elas vão ser as células efetoras. Se buscar a camada fusiforme, você entende, né, que essa camada carrega os impulsos até as porções mais inferiores do SNC. E, por último, as células piramidais, a camada piramidal. Essas células piramidais, elas têm 2 tipos de dendritos, né? Uma parte apical e uma parte basal. Esses dendritos, portanto, eles vão ir para as camadas mais superficiais e para a vizinhança dos neurônios que estão nessa contiguidade, carregando impulso. Então, o que essa célula piramidal faz? Ela se entremeia, certo? No telencéfalo,
para dispersar impulso. Então, eu vim aqui com o impulso que chegou na camada granular, uma sensibilidade, caí, como ela é um interneurônio, né? Caí para a camada piramidal e a camada piramidal jogou esse impulso para as partes do telencéfalo, certo? Para ser processada. Quando eu resolver meu problema, ou seja, para eu entendi tudo que está acontecendo, eu jogo essa camada piramidal para a fusiforme, que é a efetora, que aí sim eu vou ter uma resposta. Então isso aqui está basicamente integrando tudo que a gente tinha anteriormente. Ah, Otávio, mas eu não entendi por que eu tenho uma camada piramidal externa e interna, por que eu tenho uma granular interna e externa, sendo que eu tenho que levar, né, esse impulso até o encéfalo para ele entender o que está acontecendo e depois eu penso em outra coisa. Gente, vocês têm que entender que uma sensibilidade ele está intrinsecamente ligada à motricidade decorrente dela. Então, o que está acontecendo nessas camadas de células todas aqui? Processamento. Então, vamos dividir isso aqui, né? Vamos supor que vou passar uma linha aqui. Isso aqui, ó, é minha área pré-motora, ou melhor, é minha M1, minha área motora primária, e isso aqui é minha S1, minha somestésica. Então, opa, vim aqui, cheguei com um impulso, cheguei com a sensibilidade, botar de azul, cheguei com a sensibilidade. Quem vai receber isso? Quem chega recebe a sensibilidade? A célula granular. Então, a célula granular, ó, a camada granular interna, externa. Então, eu cheguei aqui, caí para as células granulares, com a sensibilidade. Da célula granular, eu vou mandar isso para as piramidais, para processamento. Por quê? Porque a piramidal é aquela que espalha o impulso, certo? Então, eu mandei para as camadas de piramidal. Enquanto isso, quando eu mandei para a piramidal, ela vai espalhar esse impulso, óbvio, mas já está acontecendo processamento cerebral ali. Então, eu entendi, por exemplo, essa sensibilidade é de dor. Encostei minha mão na panela quente. Obviamente que eu tenho arco reflexo, mas para eu entender que eu estou sentindo dor e, por exemplo, sei lá, colocar um gelo, né, nessa ferida, joguei aqui para processamento na camada piramidal e essa camada piramidal, como ela espalha o impulso, ela joga essa sensibilidade para a área motora primária, certo? E a partir dessa área motora primária, eu gero um impulso motor que cai para a camada fusiforme e desce até a medula, nervo espinhal, e me faz movimento, certo? Então é isso que está acontecendo nesse meio termo, tranquilo? Coisas que vocês têm que saber também, né? Partindo desse princípio que essa porção interna a gente tem estruturas de ligação, né, como o fônix, é importante que vocês saibam também a função do corpo caloso e de outras estruturas que ligam, né? Eu tenho estruturas de associação, ou seja, aquelas que juntam uma coisa com a outra. Dentro daquela citoarquitetura que nós estamos falando anteriormente, eu tenho as fibras de associação intrahemisféricas, certo? Então, eu tenho, na própria citoarquitetura, áreas vizinhas, como, por exemplo, a motora primária e a somestésica, que são, obviamente, são vizinhas, então elas vão ter, né, estruturas de associações do tipo curta, que permite ela atravessar, né, com um impulso de um lado para o outro. Tranquilo? Geralmente da somestésica para a motora, né? Então ela atravessa por estruturas de associação intrahemisféricas curtas. Agora vamos supor que eu preciso carregar um impulso da área pré-motora, que fica no frontal, né? Não sei se vocês lembram, da área pré-motora. Então aqui tem central, isso aqui é minha motora primária, isso aqui é minha pré-motora. Eu preciso levar da minha pré-motora, que é um bocado de coisa, né? É o lobo frontal quase que todo. Eu preciso levar da minha pré-motora para
a minha motora primária. Então eu vou usar estruturas intrahemisféricas, ou seja, é no mesmo hemisfério, longas, que vão juntar. Eu tenho algumas estruturas, né? E essas estruturas são denominadas de fascículos, ou seja, tudo que liga dentro do telencéfalo. Uma estrutura de um hemisfério, por exemplo, um lobo a outro, são denominados fascículos, que são estruturas de associação intrahemisféricas longas. Então eu tenho o fascículo do cíngulo, que une frontal e temporal, o longitudinal superior, que é frontal, parietal e occipital, tem o longitudinal inferior, que é occipital e temporal, e o unciforme, que é frontal temporal. Otávio, precisa saber isso? Claro que não. O que você precisa saber é que as estruturas do telencéfalo, de maneira geral, percebam como eu falei, ó, são 5 estruturas. A primeira liga frontal temporal, a segunda parietal occipital, a terceira occipital temporal e a quinta, né, e última frontal temporal. O que vocês vão perceber? Todos os lobos estão interligados entre si. Então, cada um dessas estruturas, obviamente que as estruturas que são vizinhas são ligadas entre si, né, por circunvizinhança. Então, todo o encéfalo, ele está ligado com todas as estruturas que o circundam. É por isso que eu consigo chegar com uma informação, por exemplo, queimei, vou levar uma sensibilidade lá para a somestésica. Pá, cheguei aqui no sulco pós-central na área somestésica. Essa sensibilidade, ela vai ser processada no frontal. Como assim? Aqui entendeu que eu me queimei, mas aí o frontal vai ligar isso com uma emoção, por exemplo, ou uma memória, de que quando eu era criança eu me queimei e doeu muito. Então, eu vou processar isso de maneira diferente, através dessas estruturas de associação intrahemisféricas, certo? Curtas ou longas. Eu preciso de juntar, né? Tudo que eu faço, eu lembro de uma situação que eu já estive, eu lembro de uma sensibilidade que eu tive antes, certo? Por conta dessas estruturas de associação. E quando eu falo entre os hemisférios, eu preciso falar de corpo caloso, comissuras e fônix, certo? Todas elas são comissuras. O que é uma comissura? É uma coisa que cruza informação nesse sentido, ó, de um lado para o outro. Ao passo que uma decussação, a gente estava falando disso, né? Uma comissura é aquela que cruza de um lado para o outro em 180 graus, certo? Beleza. A primeira delas é a comissura do corpo caloso. A comissura do corpo caloso, ela conecta todas as estruturas, certo? De um hemisfério para o outro, ou seja, o processamento, quando eu tenho o corpo caloso íntegro, acontece nas duas partes do encéfalo, exceto o lobo temporal. Então, o lobo temporal não é conectado pelo corpo caloso. Ah, Otávio, o que significa conectar um hemisfério a outro? Nós vamos ver adiante que a gente tem uma característica que chama-se hemisfério dominante, certo? E, obviamente, cada um dos hemisférios ele é responsável por receber uma sensibilidade diferente. Então, a sensibilidade que eu tenho, por exemplo, de dor no meu corpo esquerdo é proporcionada, né, é levada para mim pelo meu hemisfério esquerdo, né, porque eu tenho um cruzamento e depois leminisco. Beleza. Minha motricidade é contrária. Meu lado direito comanda meu corpo esquerdo, certo? Meu encéfalo direito comanda meu corpo esquerdo. O que isso significa? Tudo aquilo que eu senti dor, por exemplo, né? Estou processando no lado esquerdo, mas eu vou precisar usar o direito para mover meu braço, que está sentindo dor, certo? Queimei o braço esquerdo, processei no hemisfério esquerdo, joguei para o direito para eu tirar o braço. Tranquilo? Então, eu preciso dessas comissuras, sobretudo a comissura do corpo caloso. Ah, Otávio, mas tem gente que funciona sem. Verdade, tem gente que funciona sem. Qual que é a característica desse corpo caloso? Pessoas, sobretudo crianças, que sofrem de estados tipo epilepsia, tipo problemas emocionais sérios, né? Transtornos psiquiátricos, tipo síndrome do pânico, tipo psicose, etc., fazem atomia, né? Retirada,
o corte desse corpo caloso. De maneira que, se eu sou epiléptico, por exemplo, e essa crise é focal, ou seja, sempre é minha área motora primária que vai hiperativar para eu gerar minha epilepsia, e portanto meu lado esquerdo fica fazendo balismo, por exemplo. Se eu fizer atomia, se eu cortar essa fibra, eu impeço com que o meu hemisfério direito envie essa informação para o esquerdo e eu tenha, por exemplo, uma crise tônico-clônica generalizada, ou seja, uma convulsão. Então, eu estou impedindo que essa informação vá de um hemisfério para outro, certo? Ajuda muitos casos, mesmo porque o corpo caloso, quando estamos na infância, ele tende, né, o encéfalo, né, quando ele fica sem o corpo caloso, ele tende a conseguir trabalhar sozinho, com uma parte só do encéfalo, certo? Tanto que tem, né, até quadros famosíssimos aí de clínica de pessoas que retiraram, né, um hemisfério inteiro cerebral, sobretudo crianças, e não tiveram clínica, né, não tiveram problemas maiores em decorrência disso. Beleza, então o encéfalo tem essa capacidade. A próxima é a que eu já falei para vocês, que é a comissura do fônix. Então ele vai conectar ambos os hipocampos e as estruturas do sistema límbico, certo? A comissura anterior, ela vai conectar, comissura anterior. A comissura anterior, que é esse trenzinho aqui, ela é uma estrutura que conecta os dois lobos temporais. Então, ao passo que eu tinha o corpo caloso conectando as duas outras coisas, a minha comissura anterior, todas as outras coisas, na verdade, né? Um hemisfério ao outro, a comissura anterior conecta os dois temporais. Então, todo o encéfalo está ligado em um hemisfério só, né, pelas intrahemisféricas, e de um hemisfério para outro pelas interhemisféricas. Qual o objetivo disso? Para que o processamento seja mais integral, certo? Beleza. Vamos falar então acerca da classificação cortical antes de entrar nas áreas corticais. Gente, isso aqui é questão de picuinha, isso aqui é questão de prova fechada, por exemplo. Eu tenho a diferença entre dois tipos de estrutura, de acordo com essa cita arquitetura. Eu tenho um isocórtex. O que é um isocórtex? É um tipo de córtex que tem todas essas 6 camadas, certo? Uma molecular, uma granular externa, uma piramidal externa, uma granular interna, piramidal interna, fusiforme. Quando tem essas 6 e elas são bem delimitadas, eu tenho um isocórtex. E eu tenho 2 tipos de isocórtex, um homotípico e um heterotípico. Qual a diferença entre os dois? O homotípico, essas camadas elas estão bem delimitadas, ou seja, estão individualizadas. E isso acontece nas zonas de associação, ou seja, nas zonas secundárias ou terciárias, certo? M2, S2, V2, 3, 4, 5. Todas as zonas que não são primárias são zonas de associação, portanto, isocórtex homotípico. E o heterotípico são as de projeção, ou seja, M1, S1, V1. Todas essas têm uma mistura dessas camadas, né? Em algumas regiões, a camada granular externa, por exemplo, ela enfia dentro da piramidal externa, ou então da molecular e vice-versa, certo? Então, isso é um isocórtex, porque tem todas as 6 camadas, mas em algum momento elas não ficam evidentes, não ficam delimitadas. As características das zonas de projeção primárias, certo? E o alocórtex é a segunda classificação. Alo, gente, geralmente significa velho, né? Pouca diferenciação, como se fosse uma estrutura obsoleta, né? Geralmente, essas estruturas de alocórtex, elas não têm as 6 camadas, ou seja, tem uma menor diferenciação tecidual, e é comum eu encontrar isso no giro parahipocampal e no uncus. São estruturas menos refinadas, né, por assim dizer. Então, alocórtex não tem as 6 camadas, comum no parahipocampal e no uncus. Beleza?
Lembrem-se disso para questões fechadas, sobretudo porque é questão de picuinha. Áreas corticais de maneira geral, começando pelas sensitivas. Gente, a área sensitiva S1, que é a somestésica primária, é uma área de projeção. Então, ela é denominada S1, localizada no pós-central, no giro pós-central, que é esse delimitado aqui para vocês. E, segundo Brodmann, né, ela corresponde à área 1, 2 e 3 de Brodmann. Então, eu vou chegar com as radiações talâmicas, ou seja, o tálamo fez a captação daqueles tratos e vias e jogou essa sensibilidade para o telencéfalo lá na área somestésica. Tranquilo? Então, ela recebe aferências sensitivas. Qual que é o pulo do gato dessa sensibilidade? Ela está sujeita à somatotopia. O que é somatotopia? É o fato de eu ter áreas específicas desse giro pós-central para cada sensibilidade. Então, percebam, a área responsável pela face é a dorsolateral ou a face convexa. Então, se eu tiver um TCE, por exemplo, isso aqui, tá vendo? Isso é a face convexa. Se eu tiver um TCE que lesa essa região, por exemplo, eu vou perder a sensibilidade na face. Por quê? Lá na região dorsolateral é onde tem o processamento da face, certo? E se eu lesar, por exemplo, mais superior, eu vou perder a sensibilidade do tronco, certo? E, Otávio, se eu tiver, por exemplo, hipertensão intracraniana, tenho hidrocefalia que comprime essas estruturas mediais aqui. Ou então eu tenho um AVC, né, que vai e para de irrigar essa área medial. Aí eu vou perder pé, eu vou perder membros inferiores, certo? Lembre-se sempre, membros inferiores é a medial que vai comandar, é a face plana, certo? Seja para sensibilidade ou motricidade. Para o resto, né, tronco, membros superiores e face, cabeça, é a face dorsolateral. Tranquilo? Geralmente isso aí resolve na hora de resolver a questão. Sensitiva secundária é a primeira área de associação que nós vamos estudar. Então ela é denominada S2, são as áreas 5 e 7 de Brodmann e vai receber a sensibilidade de S1 e interpretar. O objetivo da área de associação é muito simples, é interpretar a informação que chegou lá na área de associação. Beleza? Sensitiva visual primária. Então ela é V1, ela está lá localizada, ó, nos lábios do sulco calcarino. Olha o sulco calcarino ali, ó. Sulco calcarino. 17 de Brodmann, então ela é a área 17 de Brodmann. Chegam aqui as velhas conhecidas suas denominadas radiações ópticas. Então elas vão chegar aqui para ser interpretada no córtex e vão, consequentemente, né, seguir para as áreas visuais secundárias. Quais são as visuais secundárias? São as de associação V2, V3, V4 e V5, certo? Então eu tenho diversas regiões do telencéfalo, se vocês perceberem por essa figura aqui, que estão responsáveis, né, por essas vias. O que eu tenho que entender? Eu tenho V2 e V4 e V3 e V5 como indo para dois locais diferentes, certo? Então, eu tenho uma via dorsal, que ela é responsável, deixa eu fazer melhor aqui, tem uma dorsal, que ela vai ser responsável por interpretar coisas, né, imagens que estão se movimentando. Então, se eu pegar um objeto e jogar, ou eu ver um carro passando na rua, a informação chega aqui no córtex visual primário e sobe para eu processar esse movimento. Ao passo que, se eu quero prestar atenção na cor, na forma, no jeito que é organizado uma estrutura, por exemplo, qual a forma geométrica, né? Eu vou utilizar a via ventral, que é essa aqui. Então, tem uma lesão, por exemplo, de face convexa, né?
na parte superior dela. Então eu vou vir aqui, pá, vou quebrar a via dorsal. Tive uma lesão de via dorsal. O paciente ele não consegue interpretar movimento. Então, se um carro passar na frente dele, vai passar como se estivesse travando. Sabe quando você tenta assistir um vídeo no YouTube e a internet tá horrível e fica pá, 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 em frames, né? É isso que acontece. Ele não consegue processar movimento. Ao passo que se eu tiver uma lesão de via ventral, o que é extremamente difícil, esse paciente não consegue discernir o que é aquela coisa. E é o que chama de agnosia visual. Então a pessoa não consegue olhar para uma estrutura e falar, não, isso é um fone, isso é uma bola, isso é um carro. Ah, eu não sei que cor é essa, eu não sei o que é isso, certo? Mas ela consegue entender, né, a cinética, né? Ela consegue entender que as coisas estão se mexendo, ela só não sabe o que é. Tranquilo? Muito doido, né? Importante dizer também que essas áreas vão ser as áreas 18, 19, 20, 21 e 37 de Brodmann. Ah, Otávio, preciso gravar Brodmann? Não, mas eu sou obrigado a falar para vocês, certo? Apesar de que 17 de Brodmann é classicona, né? Todo mundo sabe normalmente. Corticais sensitivas, dessa vez auditivas, né? Eu tenho a primária, que é a 1, e a secundária, que é a 2. Então, a primária, ela vai vir para mim lá na face convexa e receber, né? Área 41 e 42 de Brodmann. Ela vai receber, lá no giro temporal superior, as informações acústicas, ou seja, o que eu estou escutando. E a partir disso eu jogo essa interpretação para A2, para que lá eu entenda o que eu estou escutando. Lesão de A1, o que gera? Hipoacusia. Lesão de A2, agnosia auditiva, certo? Não consigo entender o que eu estou ouvindo. Note que, olha essa área aqui, ó. Muito próxima do que a gente vai ver posteriormente, né? Então a área cortical A2, ela vai parecer muito com a área, né? Tá muito próxima de uma área que chama área de Wernicke. Wernicke. Que vai ter uma clínica interessante pra gente mais pra frente. Aqui ainda eu tenho uma área olfatória, né? Ela vai estar situada ali no uncus. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor. Ela vai estar situada no uncus. Aqui, né, na face medial. E lá eu consigo processar os estímulos olfatórios, certo? Beleza. Áreas motoras. A primeira delas é a área motora primária. Então, note que na face convexa ela está ali no giro pré-central, né? Correspondendo à área 4 de Brodmann. O que é o negócio dessa área motora? Ela também está sujeita à somatotopia. Então, cada parte disso, né, cada parte dessa área é responsável pela motricidade de um local. Lembrem lá, face medial ou plana, os membros inferiores são mais acometidos. E face dorsolateral, face, membros superiores e tronco, certo? Lembre-se sempre disso. E o que é essa tal de somatotopia? Como eu vou entender isso melhor? Gente, somatotopia é o que está regendo, né, sensibilidade geral e motricidade geral do corpo. Então, se eu entender essa somatotopia, eu vou ser capaz de entender como cada lesão gera o que ela gera, certo? Então, observem aqui. Eu tenho lá na área 4 de Brodmann, ou seja, na área pré-central, na área motora, uma parte que sai da face, né? Uma parte que faz delimitando o pescoço, língua, e cada um desses vai descer pela cápsula interna e para seu respectivo local, né? Por exemplo, se for como é um estímulo de face, por exemplo, vai descer pela cápsula interna e sair pelo nervo facial. E ao sair pelo nervo facial, lá na topografia da ponte, ele sai e inerva a face. Então, eu tenho, vamos supor que eu mexi a bochecha, né? Então,
Essa área dorsolateral, a face convexa, envia um sinal que passa pela cápsula interna, cai para o facial, e aí, através do facial, ela movimenta, certo? Beleza. Agora, o que vocês sempre tem que lembrar, ou pelo menos ter noção, é que tudo isso, né, tanto a sensibilidade geral e a motricidade geral, estão sujeitas a essa somatotopia, e essa somatotopia ela não fica restrita ao córtex. A cápsula interna, que é por onde passam esses filamentos, também está sujeita. Então, veja, obviamente, é extremamente difícil que eu lese, né, única e exclusivamente uma área, mesmo porque a cápsula interna é muito pequena. Mas, dentro da própria cápsula interna, eu tenho lá o trato córtico espinhal passando, eu tenho os corticonucleares, eu tenho as partes dos tratos visuais e auditivos passando para a interpretação. Então, a própria cápsula interna já começa com a somatotopia, certo? E ela só joga essa somatotopia para o telencéfalo, certo? Ela só repassa essa somatotopia. Lembrem-se sempre disso. E lembrem-se da dica também. Membros superiores, face, tronco, face convexa, face dorsolateral. Membros inferiores, face medial. Beleza? Vamos lá. Áreas motoras secundárias. A motora secundária é o que a gente chama de área pré-motora, certo? O negócio dessa área é que ela está basicamente realizando o plano motor, certo? Ela vai falar para a gente uma parte do que vai ser dito, ou do que vai ser realizado por aquele indivíduo, certo? Então, eu tenho a M1 aqui, a pré-motora é essa em azul, tendo noção também que parte, né, pode estar aqui no frontal. Geralmente, a pré-motora, de maneira geral, vai organizar sozinha, né, que é assim azul. E lembrando também que a própria área pré-motora ela está sujeita à ativação e desativação pelo diencéfalo, certo? E pelos núcleos da base, pelo circuito motor que eu falei com vocês. Então, ela que são, por exemplo, um núcleo da base, né, o corpo estriado. A pré-motora está sujeita a isso. E esse plano motor promovido, né, feito pela área pré-motora, também está sujeita à regência, né, do cerebelo. Então, são duas áreas que estão conectadas à pré-motora. Então, pensei num plano motor, caí para o cerebelo para ver se isso é possível, para coordenar, organizar esse plano. Volto com esse impulso para a pré-motora, caio com ele para o circuito motor, lá nos núcleos da base, jogo de volta para a motora primária, que desce sob a forma de córtex espinhal e faz a ação, certo? Lembra lá de quando eu expliquei circuito motor para vocês. Beleza? Por último, nós temos as áreas de associação. O que é uma área de associação terciária nesse caso? São os locais em que eu não estou processando as aferências, ou seja, não é a primeira sensibilidade. Eu não estou recebendo de uma região, né, que acabou de receber. Por exemplo, não é uma S2, certo? Que recebeu de S1. São áreas que vão trabalhar juntando todas as sensibilidades, certo? A primeira delas é a área pré-frontal dorsolateral. Área pré-frontal dorsolateral. Essa área, ela vai ocupar, né, essa parte telencefálica, liga no corpo estriado, que é um núcleo da base, fazendo o circuito córtico, estriado, talâmico, cortical. Otávio, não entendi nada. Ó, córtico, vou colocar o núcleo da base aqui. Ela faz córtico, estriado, isso aqui é o tálamo, né, de encéfalo, talâmico, cortical, lá na premotora, por exemplo, para eu fazer, né,
Por exemplo, memórias. Então, minha memória operacional, por exemplo, ela é a memória de curto prazo, ou seja, o que eu ligo, os 5 minutos de memória que tem entre eu escutar uma informação e dar uma resposta, certo? Então, esse circuito córtico, estriado, talâmico, cortical me permite realizar as funções executivas e a memória operacional, que é uma parte das funções executivas, né? Então, qualquer coisa que me permite, ou que demanda de mim, dar uma resposta, né? Inibir um comportamento, tipo, alguém fala alguma coisa, né? Faz um comentário e eu queria muito falar um comentário para contrapor aquela pessoa, mas, por exemplo, meu pai, minha mãe, um avô, uma pessoa importante, então eu tenho que inibir essa informação. É esse circuito que vai estar atuando, certo? Então, escutei essa informação, joguei para o córtex. Quem processa? A área auditiva, beleza, mas cai para a área pré-frontal dorsolateral, que vai me falar, devo responder ou não? Devo ou não? E ela fala, não, é uma pessoa importante, não devo responder, porque senão você respondão. E ela joga isso pro corpo estriado, consequentemente ele joga pro tálamo, que cai para a zona motora primária e inibe o movimento de mexer a boca para falar, certo? É basicamente para isso que serve o córtex pré-frontal dorsolateral, para fazer as funções executivas. O córtex órbito-frontal, esse aqui. Ele é uma parte que também se projeta para o corpo estriado, também faz córtico, estriado, talâmico, cortical, mas dessa vez ele está processando a emoção e, sobretudo, suprimindo o comportamento indesejado. É o que eu, tomei a liberdade para chamar de tamponamento psíquico. O que é o tamponamento psíquico? É quando você pensa alguma coisa e você sabe que aquilo não vai ser aceito socialmente e você inibe a ação de fazer aquilo. Por exemplo, você sabe que assaltar é errado. Que furtar, na verdade, vamos melhor. Furtar é errado. E aí você vê, uma situação, você acha uma carteira no chão. E você tem a possibilidade de pegar a carteira, enfiar no bolso e seguir sua vida, ou pegar a carteira e entregar para a polícia, que vai ver o documento da pessoa e entregar essa carteira para a pessoa. O que te impede, eu espero que impeça, o que te impede de pegar essa carteira, enfiar no bolso e ir embora? A área pré-frontal, órbito frontal. Então ela vai lá, de novo, vamos pintar aqui o núcleo da base, vamos pintar aqui o tálamo. O que está acontecendo? Eu pensei em pegar, eu achei a carteira, o que eu vou fazer? Joguei o impulso visual lá do occipital para o córtex órbito frontal, que fala para mim, não, irmão, não rouba esse tem não, leva para a polícia. E aí ele leva aí, lá pelo circuito córtico, estamos aqui no córtex, levou isso para o corpo estriado, então córtico, estriado, talâmico, cortical, talâmico, cortical, que me faz procurar a polícia, por exemplo. Então, eu estou usando meu córtex órbito frontal para tamponar essa atitude de furtar a carteira, certo? A área parietal posterior é essa aqui, parietal posterior. A parietal posterior, ela vai ser a 3940 de Brodmann, ela vai reunir as informações da visão, então, se vocês lembrarem lá da via dorsal, vai passar pela parietal posterior. Então, ela vai ser importante para percepção espacial, propriocepção de esquema corporal. Como assim? A parietal posterior em si, ela está relacionada com o processamento da visão, obviamente, e com o processamento proprioceptivo da própria área somestésica, que está do lado dela, certo? Vocês perceberem, a área somestésica está do lado dela. Então, a propriocepção, por exemplo, ela vai ser processada pela parietal posterior, assim como a visão. Então, ela vai... Quando eu estou olhando, mexendo a cabeça, eu tenho noção do cômodo que eu estou, certo? Isso é feito pela
processamento, né? A percepção espacial ela é feita pelo processamento da via visual. Ao passo que o esquema corporal é da propriocepção. Então, a parietal posterior é importante nesse esquema, certo? Uma coisa interessante a se pensar é que cada área parietal posterior é responsável pelo seu hemicorpo, né? Então, se eu tenho qualquer coisa que acomete ela, aquele hemicorpo vai ser lesado. Eu não vou conseguir fazer a percepção espacial de um olho, por exemplo. Se eu fecho um olho, eu não consigo me enxergar. Ou então perco o esquema corporal, certo? Córtex insular anterior, que é essa parte aqui. O córtex insular anterior, ele tem a parte associativa da ínsula, né? E eu tenho basicamente 4 funções, né, importantes para que essa ínsula realiza. E essas funções são denominadas funções subjetivas. O que são as funções subjetivas? Empatia, fisionomia diferenciativa, nojo e subjetividade emotiva. Como assim? Empatia, tá óbvio, né? Olhei para uma situação, me encontrei naquilo, senti alguma coisa por aquilo, ínsula anterior. Fisionomia diferenciativa. Olhei para uma pessoa, depois olhei para outra e entendi que elas são diferentes. Ínsula anterior. Sensação de nojo. Quando você vê uma pessoa comendo miojo com sorvete de creme e feijão. Aí você fica, que esquisito, né? Nossa, que nojo. Ínsula anterior. E por último, a subjetividade da emoção. É quando você experiencia a emoção, ou seja, não é algo que você explica, né? Ah, por que você está chorando? Do nada, não sei. Eu só sei que do nada eu fiquei triste. Então, ínsula anterior. Beleza? E por último, as áreas do sistema límbico, tão aguardado sistema límbico. Quem são essas áreas? Hipocampo, giro denteado, giro parahipocampal, giro do cíngulo, ínsula anterior e lobo frontal do tipo pré-frontal, órbito frontal. Então essas áreas elas vão ser importantes, como vocês já estão carecas de saber, no processamento de emoção e integração da sensibilidade. Como assim? É o sistema límbico que me permite tomar uma decisão. Por exemplo, queimei minha mão. Vai cair no sistema límbico a emoção de dor, de tristeza, né? Então, botei minha mão lá na panela quente, eu olhei para a mão e quis chorar porque estava doendo. É o sistema límbico que está integrando essa sensibilidade e promovendo uma emoção a partir dela. Escutei a notícia que um parente muito querido meu faleceu. Escutei pela via auditiva, caiu no córtex pré-frontal e processei essa informação, certo? Quando eu processo essa informação, o sistema límbico pega lá no pré-frontal, frontal, essa informação e promove uma resposta adequada àquilo. Fico triste, choro, etc., porque eu acabei de perder uma pessoa que era importante, certo? Então ela integra a sensibilidade, ou seja, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto, né, propriocepção, pressão, etc., tato, e promovo uma resposta emotiva àquilo. E, por último, mas não menos importante, nós temos as áreas linguísticas. O que são as áreas linguísticas? São duas. Primeiro, a área de Broca, ou Broca, e a área de Wernicke. Gente, área linguística é o que vocês têm que entender que uma área linguística é quem vai verbalizar, certo? O processo de verbalização é um conjunto de fatores. Eu preciso escutar, compreender e responder, certo? Então, eu preciso de uma área específica para isso dentro do telencéfalo para que eu consiga fazer isso. Por que que os animais antes da gente não conversam, ou melhor, não tem essa variedade, né, de vocabulário como nós temos? Porque as áreas linguísticas deles não são bem desenvolvidas. Então, a partir do momento que o primeiro Australopithecus, lá em 1 gazilhão antes de Cristo, chegou e falou buga, buga, e o outro respondeu a área linguística começou a se desenvolver, certo? Então, a primeira delas é a área de Broca, que vai ser
44 e 45 de Brodmann, ela é formada, se vocês perceberem, pela parte opercular, pela parte triangular e opercular do giro frontal inferior, e é ela que está relacionada com a expressão. Vou até mudar, colocar vermelho de motricidade. É ela que está relacionada à expressão da fala. Então, qualquer coisa que envolve mover, por exemplo, boca, por exemplo, língua, palato, é tudo que é motricidade da fala, quem comanda é a área de Broca. É como se fosse a M1 da fala, certo? Então, eu tenho uma área específica para eu falar, para eu mexer a boca. A área de Wernicke, a área 22 de Brodmann, ela vai ser o giro supramarginal e o giro angular, lá que a gente viu anteriormente, né, do temporal superior, beleza? E entrando, né, quase que entrando ali no parietal. Então, essa área, ela é responsável pela percepção da linguagem. Então, interpretar, fala, né, a pessoa fala comigo, eu compreendo, eu leio um texto, eu entendo. Tudo que é me apresentado em formato de linguagem, né, um livro, um audiolivro, uma pessoa conversando, um diálogo, tudo isso vai ser processado na área 22 de Brodmann, denominada área de Wernicke, certo? Então, qualquer coisa que, como se fosse uma para fala, qualquer coisa que eu escuto, ela cai na área de Wernicke. E, ao final de tudo, o que vocês interpretam disso? Essas duas áreas estão intrinsecamente ligadas. Então, eu escuto alguma coisa, eu jogo com a área de Wernicke, eu jogo para a área de Broca, ou Broca, para eu responder aquilo. Briga muito generalizada dentro das neurociências, o tal do hemisfério dominante. Gente, não tem uma ciência exata, não tem uma conformidade, não é todo neurologista, não é todo neurocientista que confia e que tá junto com essas ideias de hemisfério dominante, certo? Mas muita coisa sugere que existe um hemisfério dominante, ou melhor, que existe um hemisfério específico, mais especializado para determinada função. Então, na teoria, as funções superiores, né, e executivas, ou seja, tomar decisões, fazer aquilo, tem um hemisfério especializado para isso, certo? Geralmente, na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é denominado dominante. Por quê? Porque o hemisfério esquerdo é o hemisfério que processa as informações mais importantes para a gente viver, que é o quê? Processamento e reconhecimento de fala, processamento intelectual, construção gramatical, temporalidade das coisas, precisão de argumentação, de atirar objetos, né? E controle sequencial do plano motor. Então, tudo que você faz, o que faz de você um ser humano, um cidadão, uma pessoa, tudo aquilo que te permite funcionar, né, ter uma funcionalidade social, está no hemisfério esquerdo e por isso ele é considerado dominante. Você consegue falar, é por conta do hemisfério esquerdo. Você consegue andar, hemisfério esquerdo. Você consegue entender que nós estamos agora, sei lá, às 11 horas da manhã ou da noite, hemisfério esquerdo. Você consegue pegar uma frase e desmirilhar ela em pedacinhos, né? Colocar, não, isso é um verbo, isso é um substantivo, isso é um adjetivo, isso é um complemento nominal, etc. Hemisfério esquerdo. Ao passo que o hemisfério direito é a área mais humanas do encéfalo. É a área responsável pelo esquema corporal, né? E habilidades criativas, né? Música, poesia, qualquer coisa que você pensar que é subjetiva, né? Criatividade, tudo que você pensar que é objetivo ou que é subjetivo
é hemisfério direito. E que tudo que você pensar que é objetivo é hemisfério esquerdo. Isso na maioria das pessoas. Existem pessoas que isso é trocado, certo? Então, na maioria das pessoas existe isso, tranquilo? Um hemisfério que é mais importante em uma determinada coisa. Gente, vamos entrar na clínica. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, que eu vou fazer uma correlação interessante mais pra frente. Bora lá. Clínica. Gente, clínica é ótimo, certo? Primeira coisa, síndrome de heminegligência. Vocês lembram lá quando eu falei de parietal posterior? Gente, a parietal posterior é quem é responsável pela propriocepção e o esquema corporal daquele lado, certo? Então, se eu leso a parietal posterior, eu gero uma síndrome de heminegligência ou de negligência. Então, o paciente esquece que ele tem aquele lado do corpo. Então, ele vai deixar de fazer as funções naquele lado do corpo. Mesmo aquelas mais tolas, mais fundamentais da existência humana. Então, higiene do lado esquerdo. Então, o cara banha, limpa a sovaqueira do lado direito, por exemplo, mas esquece que existe um lado esquerdo. Passa desodorante no direito e deixa o esquerdo. Veste calça só na perna direita. Esquece de botar o sapato do lado esquerdo, certo? Classicamente, por que isso acontece? Por conta da dominância dos hemisférios, né? Geralmente o paciente perde sua metade esquerda, né? Esquece daquela parte do corpo com a lesão do lado direito, certo? Que é aquela proprioceptiva, né? Como eu falei anteriormente, da função do direito, do hemisfério direito, que é do esquema corporal. É ele que organiza o esquema corporal. Mais especificamente, a parietal posterior do hemisfério direito organiza esse esquema corporal. Lesei parietal posterior do hemisfério direito, heminegligência no esquerdo. Certo? Lobo frontal. O lobo frontal, de maneira geral, eu vou ter uma clínica generalizada, certo? É como se fosse uma lesão do sistema límbico. Geralmente, isso é comum quando eu leso o hemisfério temporal, que eu gero aquela síndrome de Clever-Bussy, sabe? Só que, qual que é a da síndrome de Clever-Bussy? Eu vou estar lesando uma coisa que a gente vai ver posteriormente, que é aquele circuito de papéis que eu falei com vocês. Então, a clínica vai ser como se eu perdesse todo o sistema límbico. Por quê? Se é um circuito que vai fazer isso aqui, se eu lesar uma parte dele, eu não consigo transmitir o impulso, certo? Então, qual que é a clínica clássica, né, de Clever-Bussy? Ela funciona como se fosse uma lesão de lobo frontal. Então, como o lobo frontal, em grande parte, ele vai estar processando aquelas questões subjetivas da pessoa, né? Tudo que eu lesar no frontal ou no circuito de papéis, eu perco aquela capacidade de reflexão e, sobretudo, de autorreflexão do cidadão. Então, a pessoa ela não consegue julgar se é certo ou errado, ela não consegue entender que ela está fazendo um ato bom ou ruim, certo? Então, ela perde aquele fator que é o tamponamento psíquico, a atenção, as funções executivas, a própria memória operacional pode ser lesada. Então, se acometer lobo frontal ou temporal, acometendo lá o circuito de papéis, pensem em Clever-Bussy, que é o clássico, é aquele Phineas Gage, que veio uma tora de ferro e sentou na cabeça dele, travessou, só que ele ficou vivo, só que ele lesou o lobo temporal, perdeu o circuito de papéis, e aí ele começou, uma pessoa normal, educada, etc., começou a comer igual muita gente, né? Um exército de gente, começou a ter comportamentos hipersexualizados, né? Lembre-se sempre disso. Nós vamos abordar essa síndrome posteriormente, né? Quando nós falarmos de mais especificamente sistema límbico, mas uma lesão de lobo frontal é importante vocês pensarem nisso, certo? Uma lesão de circuito de papéis que gera o isolamento, né, do córtex frontal, do lobo frontal. E, por último, mais ou menos importante, né, de clínica, as afasias. Gente, afasias é uma grande coisa, certo? Não é só Broca, não é só uma afasia de Broca, não é só uma afasia de Wernicke.
que vocês vão ver com frequência na clínica. Eu coloquei no material de apoio uma lista, né, com os componentes de linguagem e como testar, né, o que aquela coisa significa, mas basicamente eu vou dividir isso em fluência, compreensão, repetição, nomeação, leitura e escrita, certo? Conforme o teste que eu for fazendo, eu vou conseguir diagnosticar qual tipo de afasia e qual a estrutura que está sendo lesada, certo? Mas de maneira geral, vocês vão ter, né, dois tipos de afasia, Broca e Wernicke, que correspondem à lesão da sua área de respectivo nome. Então, lesei a área de Broca, Wernicke está íntegra. Então, o paciente, ele mantém a sua compreensão. Mas na hora que você pede ele, você fala, ô meu filho, onde você mora? Aí ele tenta te responder, ele não consegue fazer a motricidade necessária para eu responder aquilo com assertividade, certo? Então, ele entendeu, por exemplo, você fala com o paciente, ele está balançando a cabeça para cima e para baixo, falando para você, né, não verbalmente, que entendeu. Mas na hora de responder, ele não consegue. Sai uma coisa desconexa, sem tipo Tasmania, certo? E a afasia de Wernicke é aquele que mantém a fluência, mas ele perde a compreensão. Então você pergunta para ele, moço, onde você mora? Ah, é porque ontem era umas 2 da tarde e eu queria comprar um picolé, né? Mas eu te perguntei onde você mora. Pois então, minha mãe, ela estava ontem fazendo um tricô e aí ela furou o dedo. Então, ele consegue formar as frases, ele consegue falar, mas nunca tem relação com o que você está perguntando ou testando, certo? Clássica afasia de Wernicke, em virtude da lesão da área de Wernicke, certo? As demais são extremamente interessantes para vocês saberem, mas como eu sei que muita gente, né, tá só fazendo módulo por conta da faculdade, se vocês tiverem interesse, né, em afasia, vocês me procurem, que eu tento montar uma aula, né, mais rápida e resumida acerca dessas afasias, porque é extremamente interessante, certo? Não vou perder tempo, né, seus, entre aspas, com isso. E por último, gente, é uma coisa extremamente interessante e que com certeza vocês vão ficar boquiabertos, né, e embasbacados de saber, que é a clínica hemisférica. A gente falou anteriormente que os hemisférios eles são importantes, né? Cada um faz uma coisa. O esquerdo é mais racional, o esquerdo é mais funcional, o direito é mais criativo, mais humano. Beleza. A dominância hemisférica, de maneira geral, ela vai ter significância clínica, né? Então, nas lesões de telencéfalo, obviamente. Não adianta você lesar bulbo e querer que, né, faça diferença no hemisfério. Tendo em vista essas especificidades que eu falei anteriormente, o hemisfério que tem mais funcionalidade é o esquerdo. Ponto. Certo? Para manutenção do modus operandi, ou seja, da forma de viver daquela pessoa. Então, qualquer lesão que leve a quebra, a disrupção do hemisfério esquerdo é mais séria do que uma lesão do lado direito. Então, aqui a gente tem duas imagens, né, que eu coloquei, inclusive, no material de apoio. E tenham em mente que isso é uma ressonância magnética. Então, vocês estão enxergando de baixo para cima. Então, isso aqui não é o hemisfério direito, é o esquerdo. Isso aqui não é o hemisfério esquerdo, é o direito. Da mesma coisa que está acontecendo aqui do outro lado. Beleza? Ok. Essa primeira figura aqui, ó, eu tenho um brother que está com um problema, né, no hemisfério direito dele. Tem uma hipodensidade, né, aqui, nessas localidades, ó. Tem uma hipodensidade aqui, ou seja, tem um tecido preto aí e está dentro do parênquima cerebral, próximo do lado do córtex parietal posterior e do occipital. Então, esse paciente, ele geralmente vai vir a cursar com dor de cabeça, né? Ah, intensa? É uma cefaleia 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10. Tem sinal de hipertensão intracraniana, né? Tipo,
papiledema, a própria dor de cabeça, né? Alterações na retina, quando você faz lá a oftalmoscopia, né? Mas esse brother não tem déficit agudo de sensibilidade, de distúrbio de fala. Ou seja, ele é funcional. Ele consegue funcionar. Mas ele só está com dor de cabeça violenta e papiledema, sinal de hipertensão intracraniana. Certo? Porque eu acometi a parte do hemisfério direito. Ah, Otávio, ele vai ter uma clínica provável de heminegligência? Pode ter. Ah, Otávio, ele vai ter uma clínica de perda de criatividade? Pode ter. Mas ele continua um cidadão funcional. Agora observe essa pessoa do lado esquerdo, né? Na verdade do lado direito, com a lesão no lado esquerdo. Ela tem uma massa, né? Um trem que parece um tumor, na verdade é um tumor, isso é um caso clínico real, que tem uma hiperdensidade significativa dentro do parênquima e que tem, né, quase a mesma extensão da anterior. Então, se você observar, eu tenho uma bola aqui, eu tenho uma bola aqui. Esse paciente, ele tem paresia, na verdade ele tem plegia de hemisfério, de hemicorpo direito. Ele tem essa evolução dessa paresia para tornar a plegia, sobretudo nos membros inferiores, porque eu estou pegando aqui, né, mais face medial, foi de evolução progressiva, então ele foi perdendo a motricidade nos membros inferiores aos poucos. Ele cursa com afasia de Wernicke, porque se você perceber, ele tem um acometimento dessa área, né, lá na porção próxima ao temporal, né? Então esse cara não entende o que está sendo falado com ele. Tem episódio de crise epiléptica, ou seja, tônico-clônica generalizada, que é convulsão, direto, certo? Começou há algum tempo e permanece, porque o córtex dele tem que compensar, né, essa disfunção promovida por esse tumor, e o próprio tumor faz inflamação, e inflamação é um tipo de hiperativação, então ele está tendo convulsão frequente. Percebem que uma lesão do lado direito é muito mais vivível e com prognóstico muito melhor do que do lado esquerdo? Se você lembrar do que eu falei no início da aula, tem gente que consegue viver sem a parte do encéfalo direita. Tem gente que faz tudo de boas com o esquerdo. Faz lá um corte, né, no corpo caloso, separa um hemisfério do outro. Por exemplo, se tem epilepsia frequente com início no hemisfério direito, separa e essa pessoa vai viver a vida dela normal, certo? Muito comum em criança fazer essa separação de corpo caloso. Então, a clínica de qualquer coisa, quando acomete o hemisfério direito, é extremamente diferente, certo? Tem gente que cursa com algum tipo de paresia quando faz uma hemisferiotomia? Sim, demais, hemisferiectomia, com certeza. Mas, normalmente, essas pessoas têm uma clínica muito mais favorável do que no esquerdo. Ah, Otávio, eu encontrei um paciente uma vez em 1 milhão, que tinha uma lesão do lado direito, mas ele estava ruinzão, tipo o segundo caso aí que tem uma lesão no esquerdo. Provavelmente, aquele cara tem uma troca hemisférica, né? O direito dele faz a função do esquerdo nas demais pessoas. Tranquilo? Beleza então, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me procurem, né, por qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse percurso. A gente tá chegando a uma parte extremamente interessante da matéria, que inclusive eu gosto demais. Vamos mais dentro da clínica, né? E qualquer dúvida, me procurem e nos vemos na próxima. Até mais.